Pai do Senhor, irmãos. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. O pessoal tá entrando devagarinho aí. Vou esperar o pessoal entrar. Vou esperar só um pouquinho, tá, irmãos? Para não estender muito. Pai do Senhor. Léo, Felipe, Lorena. Vai dando a paz aí, irmão, senão eu não consigo ver, não. Gabi. Arthurzinho, você puxou uns do fundo do baú hoje, hein? Coisa boa. Fabinho, cadê Fabinho? Léo, cadê Léo? Marcos. Pai do Senhor, irmã Cineia. Saudade dos irmãos, viu? Saudade, a gente tá na igreja, né, irmãos? Faz muita falta mesmo. Chega domingo, a gente fica esperando para ir para Coqueiral, para poder estar junto, né, com os irmãos, né? Faz muita falta, irmãos, muita falta mesmo. É um período assim que Deus está nos mostrando a real necessidade que a gente tem de estar na casa de Deus, né? Irmãos, eu não vou me estender muito, acho que até às 11 eu termino. Pai do Senhor Marcos, Pai do Senhor Jô, Deus abençoe vocês, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra no livro do profeta Oséias, no seu capítulo 1, tá? Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia aí, eu vou dar uns segundos aí para abrir. Todos me escutando bem? Oséias, o livro do profeta Oséias, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 2. Diz assim: O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A paz, Gui. Então eu vou ler esse último pedaço aqui do versículo 2. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Não invalidando a oração que o Arthur fez, mas eu gosto muito de orar. Depois que leio a palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra, aqui está, Senhor, o Teu povo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Pai, nos mostrar a Sua vontade, que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, os Seus planos, os Seus projetos, que o Senhor possa tocar no nosso coração nessa noite, porque nós precisamos, Senhor, nos atentar à Tua palavra, precisamos, Senhor, atentar como igreja, precisamos atentar, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti, carecemos de Ti, Espírito Santo, toma direção. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no livro do profeta Oséias, Oséias, o ministério dele profético, né? Ele, Pai do Senhor, irmão Wilson, Rose, desde jovem, assim, de acordo com os tempos dos reis que a Bíblia nos mostra, desde jovem até mais velho, Oséias profetizou, né?
E ele era do tempo de Obadias, ele era do tempo de Miqueias, aproximadamente, né, Amós, Joel. E Deus utilizou de uma forma bem clara, né, bem direta, através do profeta Oséias e a sua família, sobre Israel. Então, eu quero ler aqui de novo. O Senhor disse a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Bom, o significado de Oséias pode ser assim, dito no original, né, como um salvador, como salvação. E Deus chamou o profeta Oséias para uma situação muito complicada. E ele não recuou, ele não deu para trás. E ele falou para o profeta Oséias: vai e casa-se com uma mulher de prostituição. No versículo 3 ele fala: e foi-se e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, seguindo, sem hesitar, aqui não falou, ele não reclamou de nada, ele simplesmente seguiu aquilo que Deus tinha mandado. Ele foi e se casou com Gomer. Gomer significa corrupção. Então, se você for lá no original, você vai ver que Gomer significa corrupção. Então já estava se cumprindo o que Deus estava mandando o profeta Oséias fazer, né? E ela lhe deu um filho. E esse filho foi chamado Jezreel. Jezreel significa dispersão ou semente de Deus. E o que isso quer dizer, irmão Nicolas? Deus mandou um profeta, um homem de Deus, um homem que profetizava na parte do norte, né, daquela região. Judá ficou com outro profeta e o norte ficou com Oséias, e ele aparentemente ele era daquela região, tá, do norte. Deu essa difícil tarefa aqui para ele, né? Um profeta se casar com uma mulher de prostituições, como está na Bíblia, né? Com significado chamado corrupção, e deu-lhe um filho chamado Jezreel, que significa dispersão ou semente de Deus. O que quer dizer isso? Esse é o momento em que Deus está mostrando que dispersaria o povo, que aconteceria uma dispersão. Porque quando você vai semear uma semente em uma terra, você vai dispersar ela. Você não vai colocar a mesma semente, a semente no mesmo lugar, várias sementes no mesmo lugar. Você vai dispersar ela, para que ela possa gerar frutos em outros lugares. Então Deus estava falando de que a nação ia ser dispersa em outras terras. Essa já é a primeira mensagem aqui do significado do nome do primeiro filho de Oséias. Depois, ela concebeu e deu à luz a uma filha. E puseram o nome dela de Lo-Ruama, que quer dizer não amada, que não alcançou misericórdia. Olha o significado dos nomes dos filhos de Oséias, tá? Aqui está significando o quê? Que Deus não tornaria se compadecer de Israel. Então você vai somando tudo o que foi dito aí. Primeiro, o povo seria disperso.
Segundo, fala que não tornaria se compadecer da casa de Israel. No versículo 7 fala, mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, e nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Aí depois que teve a filha, deu à luz a um outro filho, que se chamava Lo-Ami. Então aqui muitos entendem que o primeiro filho foi a dispersão. A segunda filha seria a que não alcançou a misericórdia, ou não amada. E o terceiro filho, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. Então é muito pesado os significados dos nomes dos filhos de Oséias. E você deve estar se perguntando por que Oséias colocou esses nomes com esses significados nos seus filhos. Calma, só um minutinho. No capítulo 2, eu quero que você olhe lá no capítulo 2, versículo 2. Ele falou com seus filhos assim: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios entre os seus seios. Então Oséias chegou para os seus filhos e falou: contendei com vossa mãe, contendei. Porque duas vezes ele está frisando, ele está colocando algo aqui, enfatizando: contendei, vê com ela, fala com ela, procura saber, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido. O significado de Gomer, a mulher de Oséias, era corrupção. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua face. Então quer dizer que, mesmo depois de ter os seus filhos com Oséias, aquela mulher se prostituía, né? E ele fala no verso 3 assim: para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. Os irmãos devem estar se perguntando: mas por que de tudo isso? Por que de toda essa situação? Aqui Deus está falando com o seu povo. Aqui Deus está dando uma mensagem muito clara. A mulher é Israel. A mulher que estava se prostituindo é Israel. E ele fala: para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. O que quer dizer isso? Ele está falando: se atente, fale com Israel. Porque os filhos eram parte de Israel. Eram filhos de Israel, então faziam parte. Para que eu não faça a vida dela um deserto, para que eu não faça de Israel um deserto. Deserto, lugar de sequidão, lugar que não dá fruto. Um lugar de provação, um lugar que há sede, e que ele fala que mataria a sede, aqui no caso desidratar, perecer. E Deus está falando em relação à sede espiritual, não a sede física. Deus está falando em relação à desidratação espiritual.
Porque a pessoa que não tem intimidade com o Espírito, a pessoa que não tem intimidade com a água viva, com a palavra de Deus, ela acaba ficando desidratada. Ela acaba ficando... ela acaba perecendo espiritualmente. No verso 5 fala, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus namorados, que me dão o pão, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, além de se prostituir, ela tinha intenções em coisas materiais, em coisas agradáveis à carne, em coisas que agradassem a ela. Que me dão o meu pão, ela fala, meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, além da prostituição, tinha interesse em coisas externas. Israel, novamente, além de se prostituir com outros deuses, tinha intenções externas. Deus está falando, através dessa palavra aqui, talvez por um tema pesado ao se ouvir, mas é uma passagem muito clara que Deus nos mostra como não devemos agir, né? Ela falou isso, irei atrás dos meus namorados, porque eles me dão isso e aquilo. Portanto, Osés falando, eis que cercarei teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de cerne para que ela não ache as suas veredas. Então aqui está dizendo que situações difíceis, né, dificuldades e aflições aconteceriam a ela para que ela não achasse os namorados, não achasse, né, o fim que ela queria. Isso é Deus falando. Se o povo continuar nessa de se virar para o outro lado, de fazer coisas que não me agradam, que não seguem o que minha palavra diz, as coisas vão ficar difíceis. Uma hora ou outra as coisas vão ficar difíceis. As coisas vão ficar... as aflições e dificuldades vão bater, né? No verso 7, e irá em seguimento aos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-á, mas não os achará. Então, a moça que foi, a Gomer, né, que foi atrás de seus interesses próprios, falou assim, ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então ela estava vendo que a situação estava começando a apertar para ela. Israel estava vendo que a situação estava começando a apertar. E uma hora ou outra correria para os braços de Deus, né? No capítulo 3, se você está com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, diz assim, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. O que Deus está dizendo aqui? Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Amada de seu amigo é amante. Esse é o significado de amada de seu amigo. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. Olha só o que aqui Deus está dizendo. O Senhor disse, vai outra vez. Então, Gomer continuava na mesma vida. Israel continuava na mesma vida. Israel continuava se prostituindo, continuava desviando o olhar de Deus, continuava se desviando dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, começava a adorar outros deuses, né? Baal.
se desviava, se prostituía, traía o Senhor, traía aquilo que Deus já tinha designado. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. Deus está falando para ele ir outra vez. Então, assim, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, talvez na sua versão pode estar bolos de passas ou outra coisa, que significava partes de cerimônias, de sacrifícios a Baal, rituais, né, pagãos. Então ele está falando que mesmo os filhos dele, Deus, mesmo vendo os filhos dele traindo ele, dando as costas para ele, não cumprindo o que ele falava, ele ainda assim amava os filhos de Israel. Mesmo que embora eles olhem para outros deuses e amem seus bolos. No versículo 2 fala assim: e a comprei por 15 peças de prata e 1 homer de cevada e meio homer de cevada. Olha só o que aconteceu. No verso 1, o Senhor diz: vai outra vez, ama a tua mulher. Que aqui é uma continuação. Não está dizendo outra mulher, está dizendo a mulher. Ô pastor, aí sim. Vai outra vez e ama uma mulher, a mulher dele, Israel, de Deus. Não outra mulher. No verso 2 fala: e a comprei para mim por 15 peças de prata e 1 homer de cevada, e meio homer de cevada. O que aconteceu, irmãos? Gomer chegou, a mulher de José, chegou num ponto tão crítico, que aparentemente ela teve que ser comprada pelo seu próprio esposo. Ela teve que ser comprada pelo seu próprio esposo. Quer dizer, então, que ela se desvirtuou totalmente. Se perdeu totalmente. E isso aqui, ó. E comprei para mim por 15 peças de prata 1 homer de cevada e meio homer de cevada. 15 peças de prata, 1 homer de cevada e meio homer de cevada, dava ali também os seus 15 as suas 15 peças de prata. Então, no total seria 30 peças de prata. Você sabe o que significa 30 peças de prata? É um preço que era utilizado para escravos. Tá me entendendo? Então, de uma família com 3 filhos e um esposo, passou-se a uma escrava do pecado, a uma escrava da corrupção, que o seu nome significava corrupção. Juntando as 15 peças de prata, 1 homer de cevada. 1 homer era uma medida usada antigamente, né, que era para litros de grãos, cevada, né, era utilizada para isso. Aqui isso tudo significa que Oséias teve que comprar a sua mulher como escrava, que era escrava. Olha a situação que chegou. Agora eu quero que você faça uma analogia. Oséias teve que pagou um preço para libertar a sua própria esposa. Com quem você lembra? De quem você lembra? Quem pagou um preço? No caso foi um alto preço, né?
para a libertação de seu povo, para a libertação de sua esposa, a noiva do Cordeiro. Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço pela sua noiva, pela noiva do Cordeiro. Nós. Então aqui Deus está mostrando claramente onde Israel chegaria continuando no mesmo caminho que estava, na corrupção, na prostituição. E... desculpa, irmãos, vizinhos. Então, no verso 3 diz assim, ele disse, tu ficarás comigo. O Oséias foi lá, o mesmo preço que Jesus foi vendido, 30 moedas de prata, exatamente. E Oséias foi lá, comprou a sua esposa novamente. Ele diz, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Deus está falando claramente, tu ficarás comigo, tu deve ficar comigo. Deus está falando para você hoje, tu deve ficar com Deus. Tu deve ficar nos caminhos de Deus, para que tu não se desvirtue. E assim quero ser também para ti. Então Deus, além de nos comprar, além de nos restituir, nos trazer de volta da escravidão do pecado, Deus quer ser Deus em nossa vida. Porque quando Deus é Deus na nossa vida, tem a direção da nossa vida, tem a nossa atenção, é como realmente Deus deve ser em nossa vida, Deus age, cadê aqui? Assim quero eu ser também para ti. Então Deus quer nos dar bênçãos, Deus quer estar conosco, quer nos abençoar. Verso 4, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem estátuas, sem éfode ou terafins. Aqui fala da parte de cativeiro, porque no cativeiro eles não poderiam buscar ao Senhor, eles não teriam um rei, não teriam um príncipe, não fariam sacrifícios, tá? Não louvariam. Chegaria no momento de cativeiro de que eles seriam privados. É isso que Deus está falando. No verso 5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Por que Davi? Jesus é descendência de Davi. Aqui está falando do Messias, aqui está falando de Jesus Cristo. Buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, e Jesus. E temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Irmãos, a gente tem que pegar uma palavra dessa e entender que a gente não pode desviar. A gente não pode desviar nem um pouquinho daquilo que Deus nos ordena. Não pode. Porque se você desvia um pouquinho, a probabilidade de você fraquejar muito é imensa. Porque a nossa carne é fraca, nós não somos fortes, nós temos que procurar ser fortes em Deus. E fazendo isso, cumprindo a sua palavra, cumprindo o propósito da qual Deus tem nos colocado. Então eu quero te dizer, seja o Israel que Deus quer. Seja o Israel que Deus quer. Não deixe outros deuses chamarem a sua atenção. Não deixe outras coisas chamarem a sua atenção. Não deixe outras coisas tirarem o foco da sua caminhada. Não deixa pessoas, não deixa coisas extras, coisas materiais tirarem o foco do que realmente importa. Ontem eu estava mostrando para a Lorena
um vídeo de um pastor que é muito usado por Deus, e ele fala a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a gente tem que deixar muita coisa de lado para alcançar a intimidade com Deus. A gente tem que deixar, você tem que parar e analisar o que é válido na sua vida, Israel. O que é válido para você viver? O que é mais importante? O que é mais importante na sua vida? Você tem que ter essa noção. Porque o mais importante é a palavra, o mais importante é a sua comunhão com Deus. E isso o mundo tem tentado nos tirar, o mundo tem tentado nos afastar, porque você fica preso no seu trabalho, você fica preso em coisas fúteis que não te trazem benefício, que não te trazem crescimento espiritual, e você acaba se desviando muito fácil daquilo que Deus propôs para você. Então, se você às vezes se sente assim fraco, se você às vezes se sente cabisbaixo, sem força, comece a ler mais a Bíblia. Comece a ter a disciplina de orar. Eu tenho aprendido isso, eu tenho conversado com a Lorena também. E a gente precisa ter uma disciplina, porque nós somos discípulos. Nós precisamos ser discípulos disciplinados. Se você não pega para orar, você fica fraco. Se você não pega para ler, meu irmão, você vai ficar fraco. Você vai se desvirtuar muito fácil. Você vai sair da linha muito fácil. Muita coisa vai te abalar muito fácil. Notícias podem te abalar muito fácil. Situações podem te abalar muito fácil. Entendeu? Então, irmãos, que Deus possa ter falado contigo nessa noite. Obrigado por você estar aí nos ajudando nessa live, né? Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a tua casa, possa abençoar os teus sonhos, os teus projetos, e que a gente possa aprender com essa palavra, com que o Senhor fez Oséias passar para nos ensinar. Ele fez com que a vida dele não fosse muito fácil, tivesse que passar por tudo isso para você hoje ir lá rapidinho, ler e entender o que é importante. Então não deixe os caminhos. Se quer se fortalecer, ora. Irmão, mas eu não sei o que orar. Irmão, ajoelhe e ora, porque tem muita coisa para você orar. Você vai orar pela sua vida, você vai orar pela sua família, você vai orar pelos seus amigos, você vai orar pelo seu emprego, você vai orar pelas pessoas que estão passando por problemas, você vai orar. Tem infinitos assuntos para você passar horas orando. Irmão Nicolas, tem que ficar de joelho? Não. Fica de joelho o tempo que você quiser, o tempo que você ficar bem. Mas oração, como diz a Bíblia, orar é sem cessar. A oração é contínua, a oração é perpétua. Você tem que continuar orando no seu dia. Você tem que continuar com foco em Deus. Porque essa é a razão, irmãos, para a gente estar nessa live. Essa é a razão para a gente carregar uma Bíblia. Essa é a razão para a gente ir num culto. Porque a gente crê, porque a gente, entendeu? A gente tem que se dedicar. A gente precisa se dedicar. Eu lembro de tempos de grandes avivamentos na igreja. Tempos da qual a igreja buscava mais. Tempos da qual nós víamos mais curas, nós víamos mais libertações. Nós víamos Deus operando mais em nosso meio. Por quê? Porque quando o povo busca, Deus abre os céus e abençoa. Vamos buscar a Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus derramaria seu poder sobre a igreja. Nós estamos nos últimos dias, então vamos orar e buscar para que Deus derrame esse poder sobre a igreja. Para que Deus derrame o seu poder, a sua graça, a sua glória. Que haja salvação em nosso meio. Tá bom? Então,
ore, dedique-se. Coloca assim, coloca o seu relógio para tocar. Está na hora de orar. Se você não lembra, se as coisas estão te atrapalhando, ora, irmão. Coloca lá o seu relógio, assim como você coloca o seu celular lá para despertar para alguma coisa que você não pode esquecer. Coloca o seu celular para despertar, para você orar, para você buscar, para você ler. Se você está com falta de paz, lê a palavra que a paz vai chegar na sua vida. Se você precisa de conforto, lê a palavra, ora, que Deus, o Espírito Santo vai confortar seu coração. Se você precisa de bênçãos, de fortalecimento, ora e leia, jejue, fortaleça. Esse é o momento que Deus está trazendo para a gente acordar, para a gente despertar. Tá bom? Que Deus possa te abençoar e que Deus possa abençoar o nosso país também, né? E que nós possamos voltar para a igreja o quanto antes. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, nos mostrar sempre o caminho certo e não nos deixar desviar da Tua palavra. Como assim Oséias foi usado para nos mostrar isso, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, mostra a Israel, mostra a Tua igreja. Mostra, Espírito Santo, a Tua igreja, como devemos prosseguir. Pai, nós te agradecemos, colocamos, Pai, esse período agora em Tuas mãos, que o Senhor possa receber, Senhor, como um cheiro suave, e que o Senhor possa ter falado, Senhor, ao Teu povo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, fiquem na paz, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Quem crê nisso, diga amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Fiquem na paz.